Olá, dando continuidade então ao nosso curso de instalações hidrossanitárias prediais, nós vamos trabalhar aí com um dos últimos tópicos dentro da ementa do curso de engenharia, que seria as águas pluviais. Nesse caso, o tema que a gente vai estar trabalhando aqui hoje seria captação e drenagem das águas pluviais. Quando a gente fala em captação, seria o armazenamento dessas águas pluviais, né? As águas da chuva, e a utilização normalmente é feita através de cisternas. Ao falar de drenagem das águas pluviais, entra nesse item a questão do calhamento. Basicamente, quando a gente fala em drenagem das águas pluviais, é fazer com que estas águas superficiais da chuva elas possam ser coletadas e direcionadas para o local ideal para o seu tratamento ou armazenamento. É importante ressaltar também que quando a gente fala aqui da questão de calhas, né, existe aí muitas casas que não possuem borda nos telhados, então a água cai diretamente no solo, né? E essa questão da quantidade de água que cai, conforme a intensidade dessas chuvas, podem ocasionar aí até desgaste nas paredes de alvenaria próxima a esses locais. Além disso também, é importante que se leve em consideração a possibilidade aí de sempre, né, no final dos telhados, que tem aí um beiral, pelo menos de 50 centímetros aí, para que possam ser instalados estas calhas que serão coletoras dessa água que vem como contribuição dos telhados. O ideal seria esse, né? Mas claro, isso vai depender muito do gosto aí, né, do projetista ou de quem está realizando o projeto da residência ou do imóvel. Algo que se precisa tomar muito cuidado dentro desse contexto é que as casas, algumas casas, principalmente as mais antigas, elas apresentam aí os drenos ou os telhados em cima do muro e acaba jogando essa água, né, que vem de contribuição dos telhados para a parte exterior, né, os limites exterior aí da residência. E isso acaba gerando um desconforto aí, né, para quem está nas calçadas e etc, né? Então, o ideal seria que tivesse aí todo o processo de calha. Além disso, a gente precisa também destacar que quando a gente trabalha com um mau dimensionamento dessas calhas, vai ocasionar isso, a gente faz um mau dimensionamento, uma má vedação, vai ocasionar aí infiltrações, né? O que vai dar origem aí a algumas patologias que podem ser significativas, né? Então, essa infiltração pode ocorrer pelo mau dimensionamento ou pela falta de vedação aí, né, adaptação. O ideal é que as calhas sejam dimensionadas para cada tipo de telhado. Normalmente as infiltrações ocorrem muito quando são feitas a padronização de calhas já pré-definidas, né? Então elas já estão prontas e elas são adaptadas. Nem sempre elas acabam tendo uma adesão, né, de forma coerente aí com o telhado e acaba resultando aí em transtornos aí como infiltração. Aqui a gente observa nessa figura, né, os materiais que são utilizados. Aqui normalmente a gente vai ter aí para calhas, nós vamos ter aço galvanizado, cobre, aço inoxidável, alumínio, fibrocimento, PVC rígido, fibra de vidro, concreto ou alvenaria. Normalmente quando ele é feito de concreto, é feita uma capa, né, de estrutura metálica e de material metálico para dar uma sustentação e impedir isso que a gente acabou de falar, que seria aí uma permissão sem uma vedação dos pontos que poderiam permitir que essa água infiltrasse, aí causando maiores transtornos. Importante que a gente sempre vai verificar que aqui quando a gente tem a calha, como a gente está vendo nesse exemplo aqui, né, o calha aqui na horizontal, nós vamos ter aqui um tubo de queda que é
a continuação aí desse processo. Então, normalmente, a gente tem a calha e esse tubo ou os rufos que vão vindo aí com o mesmo material, né, da calha e para finalizar aí o processo de acabamento. Aqui nós vamos ter, aqui nesse exemplo, nós temos aqui um condutor vertical, né, que é essa parte aqui que está aqui na posição vertical. É um tubo de descida que conduz a água lá em cima, né, do bocal da calha até o piso ou até a tubulação subterrânea que coleta as águas da chuva. Normalmente, podem aí no final dessa tubulação, desse condutor vertical, a gente ter aí caixas de areia, né, que são caixas enterradas, utilizadas para recolher detritos contidos nas tubulações de águas pluviais, além de permitir inspeção no sistema e também uma infiltração, tá? É muito pouco comum a utilização de caixas de areia nas casas, né, nas residências. Então, quando a gente fala aí em dimensionamento ou dimensionamento das calhas, que seriam dos telhados das residências, é algo muito tranquilo. Então, na maioria das vezes, nós não vamos ter cálculos muito pesados para ser feito esse dimensionamento. E quando a gente parte aí não para residências, mas para áreas maiores, que seriam galpões, estabelecimentos comerciais, né, grandes prédios aí, a gente teria uma maior exigência aí no cálculo desse dimensionamento, tá? Isso é muito importante. Outra coisa que quando a gente fala em calha é muito comum é que a gente tem aqui essa calha de piso, né? Que é uma tubulação aqui, ó, que coleta água e outros líquidos que escoam dos pisos dos pátios, jardins, estacionamentos, garagens e assim por diante. Então, normalmente é utilizado bastante esse piso aqui, né, calha de piso, quando a gente tem aí jardins, né, por exemplo, aqui nós estamos vendo a divisão de duas áreas, em que eu tenho aqui grama, né, e eu divido aqui, porque, por exemplo, essa primeira parte do lado da esquerda, aqui olhando para essa imagem, pode ser que aqui tenha uso de produtos químicos na lavagem dessa área, né? E para evitar que essa água com esses produtos químicos atinjam o gramado, normalmente é colocado aqui uma grelha, né, que fica melhor até para filtrar essa água também, aí resultante ou mesmo das águas pluviais aí que comprometem essa área, tá? E aí a gente vê que do lado direito dessa imagem nós vamos ter aí toda essa área que está aqui após a grelha, né, piso, calha de piso, nós vamos ter aí a contribuição toda para esse gramado aqui, tá? É muito comum quando se fala em gramados, quando a gente tem uma topografia que permite aí como é que eu vou dizer? Uma retenção muito grande de água, que se coloca então esses tubos de drenagem, né? Que são tubos perfurados, enterrados, que capta a umidade excessiva do solo. E através dessa tubulação interna, né? Parte através desses furinhos aqui, ela vai permitindo que parte dessa água do escoamento infiltre no solo e o restante pode ser conduzido aí para o seu destino final. Normalmente, em volta desse tubo de drenagem é colocado aqui uma caixa de areia, né? Porque a percolação do solo em si, né, para que ele absorva essa água, dependendo da intensidade dessas chuvas, ele vai levar um tempo maior, que pode ocasionar aí que os locais fiquem com uma retenção de água. Então, quando se coloca a areia ela permite uma absorção mais rápida, né? E isso permite uma drenagem nessa região. Aqui nós temos também a questão das caixas de passagem, né? Que a gente já tinha falado lá no sistema de esgoto também. É importante porque aqui nós vamos ter
várias entradas, né? A gente pode conectar aqui vários tubos de drenagem, e essa tubulação aqui, o que a gente só precisa se preocupar é conectar aí com uma inclinação de 45 graus, para permitir uma melhor vazão, né, o escoamento dessa água, tá? Então, aqui entra por vários pontos e acaba saindo por uma única posição. Isso é bem interessante também. Então, as caixas de passagem é uma caixa normalmente enterrada que serve somente para interligar as tubulações subterrâneas do sistema de águas pluviais, permitindo inspeção do sistema. Então, fica mais fácil para manter o controle aí dessas áreas. Outra coisa que é muito importante e a maioria das vezes as pessoas não levam muito em consideração, e é importante também, tanto no sistema de esgoto como no sistema de drenagem de águas pluviais, seria essa válvula de retenção, né? São conexões que vão impedir o retorno dessas águas pluviais em situações como enchentes, inundações, entupimentos, vazões elevados em período de chuva, etc. Então, ela entra aqui pela posição, né, do fundo dessa válvula, e ela passa, e para voltar tem esse fecho que impede essa volta. Claro que ocorre um pouco de volta nesse processo, né, de fecho aqui, mas ainda assim garante aí o impedimento da volta de uma grande quantidade de águas aí pluviais que já deveriam estar sendo direcionadas para a região aí final, né? É importante aqui a gente mostrar, né, que existem vários tipos. Você dizer assim que há uma calha específica para o seu telhado, né, que é padrão. Não, normalmente nós vamos ter aí vários modelos, né, como a gente pode observar aqui em cima, ó, quadrada, platibanda, V, etc. Aqui tem várias. A calha normalmente ela deve ser adaptada ao formato do seu telhado, deve ser adaptada a esse telhado, tá? Isso evita grandes transtornos aí. Por isso que a gente tinha falado, quando você acaba utilizando aí aquela calha que é a padrão, ou seja, a pré-dimensionada, né, que já vem pronta, normalmente ela pode acontecer aí infiltrações, né? Claro, se houver uma boa vedação, até você pode corrigir. Vai depender muito do profissional, a forma com que é implantado. Mas o ideal é que a calha seja moldada ao seu telhado. E é muito comum, aqui não existe. Então, existem vários tipos aqui que normalmente já estão aí no mercado, né? Que são esses modelos que a gente está vendo aqui. E a mais comum, né? Que a gente teria aí bastante caso também, e aqui oferece às vezes mais problemas, seria essa calha de água furtada, que na verdade, se a gente olhar aqui nessa figura do lado, né, ela é a junção de dois telhados. Por que ela causa mais problemas? Porque normalmente, se isso não for bem dimensionado, eu posso ter aqui uma área, né, de contribuição do telhado da direita com o telhado da esquerda, né? Aqui, ó, vocês estão vendo no meu lado aqui direito, né, esse telhadinho aqui que tem dois aqui, ó. Então, é chamado calha de água furtada, tá? Então, pode ocasionar que a contribuição dos dois telhados no dimensionamento dessa laje, essa calha que vai estar passando entre os dois telhados, pode ser que ela não esteja bem dimensionada, ou, além disso, pode até estar bem dimensionada, porém, como normalmente essas calhas ficam mais abertas, há frequência aí de folhas, né, de plástico, de restos de galhos que vão se fixando aqui e podem, num momento aí de chuva, ocasionar aí um transbordo por não conseguir fluir essa água. Então, é sempre importante que tenha sempre a limpeza das calhas, né? E o dimensionamento seja aí pertinente para absorver a água de contribuição aí de cada telhado, tá?
Nós vamos ter aqui, por exemplo, o rufo, né, com pingadeira, como é o exemplo aqui que a gente está vendo, ó. Nós temos uma pingadeira aqui do lado direito, nessa figura acima dessa calha de água furtada aqui, à minha direita, né? Eu vou ter aqui o rufo com pingadeira para impedir, né? Isso aqui impede que a água escorra pela parede, causando aí problemas. Então, ela vai impedir do mesmo jeito, impedir essa água de escorrer livremente aqui. Então, do mesmo jeito, eu vou ter aqui do outro lado, tá? É muito comum aqui quando a gente fala, como a gente tem esse exemplo de telhado aqui, que a gente tem aí os rufos, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, quando eu tenho, aqui é importante, ó, essa calha de platibanda aqui em cima, no meu lado esquerdo, eu tenho aqui o final do beiral, né? Em junção com uma outra alvenaria aqui, então você pode olhar aqui nos cantinhos que tem um encaixe perfeito para que esta água não ocorra infiltração. Quando a gente tem o rufo interno, que é aqui a parte de baixo, nós vamos ter aqui um rufo que passa por baixo dessa parte superior aqui do telhado, né? Inserido embaixo para poder captar essa água com melhor adaptada, né? Receber essas águas. Quando a gente tem aqui o rufo externo, nós estamos vendo aqui, esse exemplo que está aqui à minha direita, né, do telhado, e normalmente o ideal seja que ele pegue pelo menos meia telha, né? Aí a gente olha aqui nessa figura do lado, meu lado esquerdo aqui, no desenho embaixo, o rufo externo, nós teríamos aqui, se você observar, ela vai estar pegando aqui, ó, no meio, né, o final do desenho aqui do rufo, nós estamos pegando no meio desse telhado, tá? Isso é importante porque tem um bom recobrimento. Além disso, o que a gente observa aqui, ó, né, nas junções aqui nós temos uma boa vedação para impedir essa infiltração, tá? E o escoamento dessas águas aqui de forma mais distribuída. Aqui nós temos um exemplo que foi encontrado aqui do meu lado direito, né? Nós temos aqui uma tela que no final do telhado aqui tem um encaixe com uma tela que daria aí cobertura para uma das calhas. É importante, não é muito comum ver esse procedimento, mas é uma ideia extremamente importante, mas a gente também tem que se preocupar aí com a questão da limpeza, né? Aqui, na verdade, eu não vou ter a sujeira dentro da calha, mas aqui superficial pode comprometer aí a absorção dessa água. E aqui nós temos um caso que é muito comum quando se fazem aí churrasqueiras, né? E aí a gente precisaria, olha bem no cantinho desses junto com a alvenaria aqui, a gente observa uma vedação muito bem feita da calha, né, da calha aqui com a alvenaria. E a gente observa aqui também, né, na chaminézinha aqui, ó, que também existe uma ótima vedação. Isso permite o quê? Que não ocorra infiltrações com grande frequência, né? Claro, isso precisa sempre a gente estar observando. Quando se fala em calha, a gente tem que estar sempre observando, até porque às vezes pode ocasionar aí quebra de telhas, né? Então é importante aí que a gente esteja sempre observando também. Aqui são outros exemplos, né, que a gente coloca para o pessoal verificar como é feito aí a disposição dessa drenagem. Aqui à minha direita nós temos uma corrente aqui, né, que na verdade ela funciona como uma forma de condução das águas para facilitar. Isso quando é feito dentro da área, né, da pessoa, da casa, não há nenhum tipo de problema, porque ela acaba direcionando essas águas, né, ainda mais quando se não for assim de intensidade muito grande, uma contribuição muito grande, não há nenhum tipo de problema utilizar. Isso aqui, em algumas casas mais antigas, a gente ainda encontra esse tipo de correntes, né?
Aqui é importante só para a gente verificar, né? Normalmente, olha, o tipo do tipo material da calha, né? Vai ser o mesmo acabamento que eu vou ter aí com as tubulações de queda, né? Então, o mesmo material que começa com as calhas é o final aqui dos tubos de queda, mas os rufos, etc., vai ser trabalhado aí com o mesmo material. Normalmente é isso. Aqui é um outro exemplo, que é um telhado, né, diferente aí, que parece-me que tem aqui uma cobertura que parece mais plástico, né, alguma coisa emborrachado aí, que deve permitir aí também o escoamento dessas águas, né. Então, algo que a gente precisa, quando a gente fala de calha, nessa questão da drenagem, a gente precisa aí calcular, né, a área de captação, né, que vai ser conduzida essa área de contribuição para as calhas. Então, nós temos aqui 3 tipos muito comuns, usuais aí, quando a gente vai calcular essa área de captação. Então, quando a gente tem um telhado plano aqui, né, no seu horizontal, a gente já pode fazer o quê? A área aqui seria o lado A aqui, né, que a gente tem aqui, vezes o lado B, tá? Então, seria aqui um cálculo de área muito simples. Depois a gente teria essa outra aqui, a superfície inclinada, que são chamadas as duas águas, né? A gente teria aqui uma contribuição no telhado do lado direito e depois uma contribuição do telhado do lado esquerdo, né? Então, haveria uma divisão aqui de contribuições. E aí, como que a gente faz? A gente calcula cada lado, né? Primeiro, a contribuição da calha que vai ser colocada aqui nessa região aqui do B, que a gente pode olhar na figura, e depois a gente vai calcular do outro lado para a outra calha que vai ficar do lado oposto, certo? Então, aqui como é que a gente vai fazer? Normalmente, como a gente está trabalhando aqui com a metade das áreas, então nós vamos trabalhar aqui com essa fórmula, ó. A área, então, vai ser o lado A mais a altura, que a altura é da parte de superior aqui até a posição final do telhado aqui. Então, nós teríamos uma altura dividido por 2 vezes o lado aqui em que a gente vai ter essa calha implantada, tá? Então, isso daqui seria quando a gente trabalha com superfícies inclinadas. E também vão existir formas em que nós temos aqui, o telhado está aqui nessa parte de baixo e nós temos uma parede, né, acima do telhado ali, que divide o telhado. Então, o que acontece? Essa água que cai aqui nessa região, né, do B aqui, ela vai dividir e também o que cai para o lado, né, direito e para o lado esquerdo, ela vai contribuir para a quantidade de captação que vai ocorrer nesse telhado. Então, a gente vai sempre considerar aqui essa parte de cima aqui da parede, nós vamos calcular A vezes B dividido por 2, porque parte dessa água cai metade para um lado, metade para o outro, tá? Então, aqui nós teríamos a superfície plana vertical única. Para calcular a vazão na calha, nós podemos utilizar uma formulação mais simples e uma mais refinada, né? Então, aqui, essa vazão, esse cálculo de vazão, ela vem na NBR 10844 de 89 e ela vai me fornecer aqui a vazão do projeto. Importante observar que quando eu calculo essa vazão do projeto, eu tenho a unidade de saída, vai ser litros por minutos, esse Q aqui que seria a vazão, tá? Então, nós vamos levar em consideração para esta vazão a intensidade pluviométrica das chuvas, tá? E a área de contribuição. Como a gente tem a intensidade pluviométrica aqui, milímetros por hora, e a área de contribuição nós temos em metro quadrado, então nós precisamos organizar aqui as unidades. Quando ele pega essa intensidade multiplicado pela área e divide por esse 60 aqui, ele já está fazendo as conversões
das unidades para permitir, então, que a vazão resultante aqui seja em litros por minuto. Quando a gente fala, então, aqui de uma fórmula mais refinada, quando a gente estabelece aqui e adota a fórmula de Manning, né? Nesse caso aqui, olha, importante a gente já deixar um adendo aqui, que a inclinação mínima das calhas deve ser de 2 milímetros a cada metro de comprimento, ou 0,20%, tá? Isso vai ser utilizado aqui no cálculo quando a gente for usar esse S aqui embaixo, ó. Quando a gente vem descrevendo todos os elementos que compõem a fórmula, nós vamos ter um S aqui que trabalha com a declividade metros por metros. Então, a gente tem aqui a unidade milímetros, a gente vai precisar fazer essa transformação para resultar nesse cálculo, tá? É importante aqui a gente destacar, então, que nós vamos ter o que aqui, que é a vazão, né, do projeto, como a gente viu agora mesmo, que seria as unidades de saída, litros por minuto. A área da seção molhada. Gente, o que aqui na fórmula a gente tem, ó, A dividido pelo N, que esse N é o coeficiente de rugosidade de Manning, que nós vamos ver agora mesmo na tabela, tá? Então, o que é essa área da seção molhada? Se eu estiver trabalhando com uma área circular aqui, eu vou calcular a área onde eu tenho esta água aqui, ó, tá? A região que está cheia com água. Do mesmo jeito, se eu fosse calcular aqui, ó, seria a área dessa outra figura aqui, a área em que eu tenho esta água aqui, a área que contempla esse armazenamento, certo? Depois nós teríamos o perímetro. Como que é o perímetro? O perímetro, ele seria o quê? A soma de cada lado, né, dessa região aqui que está guardando ou coletando, ou armazenando essa água, tá? Aqui nesse exemplo aqui, ó, que a gente tem, né, sem ser o círculo aqui, essa outra é mais fácil da gente observar, o perímetro seria a soma, né, de cada lado aqui que compõe essa região de armazenamento. Depois nós vamos ter aqui o raio hidráulico, né, que a gente já aprendeu lá atrás a calcular em saneamento, e nesse caso aqui o raio hidráulico é dado em metros e ele vai ser a área da seção molhada dividido pelo perímetro molhado, tá? Que a gente acabou de mostrar aqui como que a gente calcularia. Esse coeficiente de rugosidade, ele vai estar presente ali na tabela 4.1 e esse coeficiente de rugosidade, ele tem a ver com o material que está sendo dimensionado, utilizado aí, tá? Importante destacar aqui, ó, que quando a gente fala nos condutores horizontais, toda vez que a gente for calcular a área de contribuição, nós vamos utilizar aí 2/3 dessa lâmina d'água máxima, tá? Então, nós vamos ver isso em exemplo, já vai ficar mais fácil. Então, dessa forma aqui, essa formulação aqui de Manning, ela é um pouco mais apurada, né? Mas não quer dizer que ela seja mais correta ou menos correta que a anterior. As duas são corretas e as duas estão indicadas aí pela NBR. Como eu disse para vocês, o coeficiente de rugosidade N de Manning lá, nós teríamos aqui, ó, dependendo do tipo do material, nós vamos ter aqui um coeficiente. Esse coeficiente, ele é adimensional, ele não tem dimensão, né? Então, o que a gente trabalha aqui, no caso, normalmente é muito mais comum a gente utilizar essa primeira fase aqui, ó, nessa primeira intervalo aqui, que seria plásticos, fibrocimento, aço, metais não ferrosos. E então, o valor do N aqui seria 0,011. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos começar a pensar aqui se a gente estivesse calculando a vazão aí de um telhado, né, como esse aqui, ó, que a gente está mostrando aqui. Então, nós temos lá, calculando a vazão da calha. Utilizando aquela primeira formulação, nós teríamos a intensidade vezes a área dividido por 60, tá? Isso aqui a gente pode calcular dessa forma, ou eu posso calcular com essa fórmula aqui, que seria, no caso da área
em que eu tenho aqui duas partes, né? Ou duas águas aqui, e seria o que a gente explicou agora mesmo aqui, né? Deixa eu voltar aqui para a gente verificar. Aqui, ó, nós vamos estar trabalhando, né, nessa superfície inclinada aqui. Vamos supor que aquele exemplo fosse dessa superfície inclinada, tá? Então, aqui nós temos, né, a vazão, utilizando aquela primeira fórmula, e nós temos aqui a região A, né, que é a horizontal, depois nós temos a B, que seria aí a área de contribuição, para calcular a área de contribuição, e nós temos aqui a altura, ó, tá? Então, a formulação é dada por A igual a A minúsculo, mais a altura dividido por 2 vezes o B. Como que a gente teria aqui? Essa altura aqui, nós vamos ter assim, normalmente num telhado comum, é usual aí dizer que tem uma inclinação aí de 30%, né? E nesse caso aqui, a gente tem aqui, ó, essa distância, né? Colocando nesse exemplo aqui, deixa eu ampliar aqui que fica melhor. A gente colocando aqui, ó, nós temos então duas partes aqui de contribuição, uma para a direita, uma para a esquerda. A distância aqui do lado de A mesmo seria 10 metros, então nós vamos ter 5 metros para a direita, 5 metros para a esquerda, tá? E 15 metros aqui de calha. Como que a gente vai trabalhar isso? Se eu estou dizendo que eu tenho uma inclinação aproximada de 30% em 5 metros, olha, a gente está aqui, é o valor de A aqui, ó. Então, mediu, né, 5 metros. Como é que a gente vai fazer? A gente vai achar aí quanto representa isso. Então, o valor aqui dessa altura seria 1,5, tá? Por quê? A gente pega aqui 30 por 100, e multiplica por 5, tá bom? A gente teria essa altura aqui. No cálculo diário, então, agora fica mais fácil, porque usando essa formulação aqui do cálculo diário, nós teríamos o A minúsculo aqui sendo 5, porque nós estamos trabalhando só uma parte. Depois, a altura nós calculamos 1,5 dividido por 2 vezes o 15 metros, que seria aqui a distância de B, que seria onde seria colocada a calha, tá? Fazendo esses cálculos, nós teríamos aí uma contribuição desse telhado de 56,25 para esta calha que será colocada aqui pelo lado B, tá? Considerando alguns estudos, como isso aqui é mais uma forma de ilustrativo, considerando alguns estudos aí das intensidades, né, calculada e estimada para a região de Presidente Prudente, mais especificamente se a gente estivesse calculando ali no Parque do Povo, né, que é uma região ali que a gente tem bastante problemas com isso. Então, considerando aqui uma taxa de retorno, né, para 5 anos, por exemplo, essa taxa de retorno a gente aprendeu lá em saneamento, né? E vocês também aprenderam aí em hidráulica, com certeza, né? Então, seria aqui, nesse exemplo, a gente estaria tendo aqui uma intensidade de 35 milímetros por hora, tá? Estimada para uma taxa de retorno de 5 anos. Então, nós teríamos aqui, ó, a vazão nesse caso, a vazão de contribuição, seria, a gente teria aqui, nesse caso aqui, ó, gente, eu acho que eu me confundi. Na hora que eu falei aqui em cima 56,25, eu não lembro. Então, isso aqui é a área de contribuição, tá? Agora aqui, calculando a vazão de contribuição, eu tenho a intensidade, que foi dado aqui 35 milímetros por hora, né? Vezes a área de contribuição, que é 56,25, dividido por 60, porque é para fazer as transformações aí das unidades. Então, eu teria aí uma vazão, né, de contribuição lá para a calha de 33,81, que esse telhado acabaria resultando, né, numa contribuição dessa. Vamos projetar, vamos supor que, vamos para nível de cálculo aqui, vamos fazer uma calha aqui, de forma que a gente, um exemplo qualquer aqui, nós estamos pegando 10 centímetros por 12 centímetros. Nesse caso, lá atrás a gente falou que quando faz o dimensionamento, a gente utiliza 2/3 dessa altura da área de contribuição, da calha, né, da área útil aqui.
Então, nós teríamos 2/3 de 12 centímetros. Nós temos aqui 2 dividido por 3 vezes 12, eu tenho 8 centímetros. Então, seria, aqui no caso, eu teria 10 centímetros de largura e a altura eu não estaria considerando os 12, eu estaria considerando a área que seria, a área coberta aí, seria de 8 centímetros, tá? Dessa forma, a gente tem aqui, ó, a área, então, seria 10 vezes o 8, né, que a gente encontrou agora mesmo. Então, eu teria 80 centímetros quadrados, transformando isso em metros quadrados, porque a gente está, no final, nós vamos sair em metros, né? Nós teríamos aqui 0,08 metros quadrados. Aí, a gente vai para o perímetro. Ali, agora, antes, SA, a gente calculou o quê, gente? Nós calculamos aqui, ó, esse A, nós calculamos a área, nós estamos calculando a área molhada aqui, ó, tá? A área molhada, lembra que eu mostrei no exemplo? Então, esse A que a gente vai ver na próxima página ali, ele é a área molhada, tá? Que seria 8 por 10 centímetros. Então, tá aqui, ó, a área é igual a 10 vezes 8, que dá 80 centímetros quadrados, que é 0,08 metros quadrados. Já o perímetro molhado, a gente voltando aqui, ó, perímetro molhado seria o quê? O perímetro molhado são a soma, né, dos lados aqui, que a gente teria, né, que é considerado o perímetro molhado, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos 10 embaixo, 10 em cima, na superfície da água, 8 de um lado e 8 do outro. Então, nós teríamos aqui 36 centímetros, que daria 36 metros. Aí, para aquela fórmula mais apurada que a gente tem, né, que é essa fórmula de Manning aqui, ó, que está à minha direita, eu preciso calcular o raio hidráulico. Né? E o raio hidráulico aqui vai ser o quê? A área molhada sobre o perímetro molhado. Então, eu encontrei a área molhada aqui, 0,08, dividido pelo perímetro molhado, 0,36. Isso tudo está em metros, né? Metro quadrado em metro. Então, essa divisão me resulta 0,022 metros, tá? A declividade aqui, nós tínhamos lá naquela abordagem, ó, que a gente colocou, ó, que a inclinação mínima da calha deve ser de 2 milímetros a cada metro de comprimento. Então, nós temos aqui 2 milímetros, transformando isso para centímetros, 0,2 centímetros, e para metro por metro seria 0,02, tá? Então, a inclinação mínima da calha deve ser de 2 milímetros a cada metro de comprimento, ou 0,20%, tá? Bom, então nós encontramos aqui a declividade. O coeficiente de rugosidade de Manning a gente já conhece pela tabela, né, 4,1, que foi mostrada. Então, agora, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar todos esses valores na fórmula, que essa fórmula também é fornecida pela NBR 10844 de 89, tá? Então, seria aqui, ó, a vazão, né, o que aqui? A vazão do projeto em litros por minutos, é o resultado final. Nós teríamos aqui o uso da área, né, que é a área da seção molhada metros quadrados, do perímetro molhado metros, então eu teria aqui do raio hidráulico seria metro, aqui embaixo, ó, tá, né? O coeficiente de rugosidade não tem dimensão, e a declividade aqui nós temos, então, 0,002 metros por metros, tá? Trocando na formulação aqui, nós teríamos os 60.000, que é da fórmula. Eu pego aqui, ó, a área molhada é 0,08 dividido por N, que é o coeficiente de rugosidade. Vamos lá na tabela só para a gente lembrar. Ó, então, aqui, ó, o coeficiente, né, para esse tipo de material, que é o mais comum, seria 0,011. Então, aqui, olha, substituindo, ficaria 0,08 dividido por 0,011 vezes o S, que é essa inclinação mínima aqui, é 0,0. É esse? Não, peraí. Ah, o raio hidráulico, perdão. O raio hidráulico aqui, ó, né, que a gente calculou,
que seria aqui, ó, raio hidráulico, área molhada, dividido pelo perímetro molhado, que deu 0,022, ó. 0,022 elevado a 2/3 vezes a declividade, que seria 0,05, que é elevado a meio, tá? Então, vamos verificar, tal. Ok. Aí, a vazão aqui, quando eu faço toda essa multiplicação, eu teria 242,26 litros por minuto, tá? Então, isso aqui é o quanto a minha calha suportaria, né? Com aquela taxa de retorno de 5 anos, com aquela intensidade calculada para essa taxa de retorno de 5 anos, por exemplo, e quando eu tenho aqui a quantidade solicitada aqui em cima, o SD, eu calculei lá a contribuição daquele meu telhado para a calha na posição do elemento B ali, nós teríamos 33,81, que é menor do que o suporte aqui que a calha nos daria, tá? Então, nosso cálculo aqui está ok, ele está bem superior ao que, teoricamente, foi calculado aí, que teria, dentro de 5 anos, aí, uma intensidade máxima aí de águas, calculada, lógico, com essa intensidade vai depender do local, vai depender do tipo do material, né? Vários elementos aí, que vocês já viram também em saneamento, em hidráulica, né? Feito isso, então, pessoal, ali atrás, né? Só pra gente finalizar aqui, ó. Aqui o que a gente fez? A gente conseguiu, né, calcular aqui o dimensionamento da calha e o quanto a contribuição do telhado daquele lado, né, que foi calculado, teria sobre aquela região que está aqui, ó. Se a gente observar, né, aqui nesse primeiro desenho aqui, nós temos aqui, ó, a posição do B, tá? Então, essa água que vem aqui contribui para o B, o dimensionamento dessa calha está muito superior do que a quantidade de contribuição do telhado aqui para esta calha, certo? Então, como a gente começou lá falando da questão de captação, né, nós vamos mostrar aqui que a ideia da cisterna seria o aproveitamento dessa água de chuva, tá? Aqui nós temos uma ideia, né? Essa água de chuva, ela não é potável e ela também é imprópria para consumo humano. O ideal ela é utilizada para irrigação de plantas, descarga do vaso sanitário, lavagem de pisos, carros, máquinas e etc, né? Não é recomendável para, por exemplo, uso da lavagem de roupa, porque ela pode se tornar um pouco ácida, né? E causar aí maiores prejuízos. Então, o que a gente precisa quando vai ser dimensionado uma cisterna? A gente precisa verificar. Aqui, ó, esse telhado contribui. Qual a quantidade de contribuição de água, né, para essa coleta através da cisterna, né? Então, nós teríamos aqui um desvio de condutor de descida para o sistema, capta aqui no início do telhado, conduz aqui para um filtro seletor de água, né, que passa por uma peneira e é jogada aqui para dentro dessa cisterna. Aqui nós temos em cima, aqui nós temos uma forma, né, que nem é feita nas piscinas. Eu tenho uma região aqui que eu tenho cloro para tentar aí, normalmente aqui eles recomendam que o cloro seja de origem orgânica, né, cloro para piscinas, para que possa então ter aí o resultado esperado, tá? Como que a gente calcula isso? Olha aqui, ó, baseado nas normas da ABNT, NBR 15527 de 2007, tem aqui como é feito esse aproveitamento da cobertura, né, para fins não potáveis. Então, lá nós vamos ter nós vamos ter uma legislação específica que vai trazer aí as orientações de como trabalhar essa questão de cisterna, tá? O que a gente precisa inicialmente verificar é se a contribuição dos telhados, quando a gente faz um dimensionamento, ela justifica a implantação aí de uma cisterna, tá? Se contemplar, né, se for algo,
uma vazão suficiente aí, uma quantidade de água, né, suficiente, é algo aí que vem a colaborar aí no armazenamento dessas águas, das águas pluviais, tá? Então aqui, ó, na cisterna, essa água será, né, para fins não potáveis. Aconselhamos usar apenas o cloro de origem orgânica, né, que é aquele usado nas piscinas, para evitar qualquer tipo de proliferação de bactérias, germes, vírus, etc. Porque essa água vai ficar parada, armazenada. Solicite ao fabricante ou revendedor mais informações sobre os cuidados e manuseios com esse cloro. E lá na norma, né, que a gente mostrou aqui, a NBR 15527 de 2007, ele vai estar trazendo aí as orientações, tá? De como se calcular fazer o procedimento. Aqui é só para a gente ter uma forma aí, para a gente ter uma ideia, né? Quem tiver curiosidade aí, normalmente a gente, quando é estudante que está fazendo essa questão, a gente, né? Normalmente a gente faz aí um pluviômetro para a gente ter conhecimento, né? Então aqui é um exemplo simples, é uma garrafa dessas PET, né? Corta aqui em cima, põe aqui a parte superior aqui para permitir que a coleta da água seja direcionada para dentro da garrafa, né? Aqui no fundo é feito um sistema de vedação, normalmente coloca-se concreto ou algum material que permita que aqui fique homogêneo, né, para que possa depois fazer uma régua graduada aqui e consiga medir aí. Então, aqui é feito uma marcação, né, de régua milimetrada aqui e é contabilizado aí na régua do pluviômetro, cada milímetro vai indicar que caiu 1 litro por metro quadrado, 1 litro de água por metro quadrado. Então, a cada hora, né, vai ser calculado aqui as medidas, né, a quantidade de água captada e para poder ter aí a quantidade, né, de água por hora, né, porque na verdade a gente vai ter aí no final pode-se calcular aí a intensidade, né, porque quando a gente fala só que teve uma chuva de 5 milímetros, isso não quer dizer, isso é volume, tá? Não quer dizer que seja intensidade. Intensidade é quando eu tenho 5 milímetros em 1 hora. Então, quer dizer que em 1 metro quadrado, numa região, né, de 1 metro quadrado, em 1 hora choveu uma lâmina de 5 milímetros, tá? Aí sim a gente está falando em intensidade, que é quantidade, né, do volume por hora, por minuto, por segundo. Aí a gente tem uma intensidade, tá certo? E basicamente, pessoal, seria essas questões aqui que a gente estaria contemplando aí na questão da captação de águas pluviais aí e na drenagem, né? Que estaria envolvendo de uma forma bem simplória aí a questão das calhas. Então, seria isso. Muito obrigada.